Meus irmãos, graça e paz, quero desejar a todos um bom dia. Estamos mais uma vez aqui pela graça e misericórdia de Deus na IPP TV, nesta vida devocional. Nós sabemos que este programa tem sido um canal abençoador para a vida de muitas pessoas, para a vida de muitas famílias, para a vida de muitas casas. E a nossa oração contínua nessa manhã, durante todo o dia, é que a palavra de Deus possa alcançar a sua vida, a palavra de Deus possa alcançar a sua casa e que você possa ser fortificado na presença e na palavra do Senhor. Estou muito feliz de estar com você nessa manhã de vida devocional e vamos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Eu quero sempre lhe encorajar para que nesse momento de vida devocional você possa colocar aqui no nosso canal o seu pedido, você colocar no nosso canal a sua oração para que nós possamos estar juntos aqui orando e clamando ao Senhor. Então, seja um pedido de um objetivo pessoal, um objetivo familiar, coloca. Eu quero lhe encorajar, queremos orar junto com você, queremos clamar a Deus junto pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua saúde e que Deus possa estar abençoando grandemente você e toda a sua casa. Nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor, mas antes eu quero proferir uma palavra de oração. Eu quero proferir uma palavra para que Deus, por meio da instrumentalidade do seu Espírito Santo, venha abençoar-nos nessa manhã, que eu creio que vai ser uma manhã abençoada para você e para toda a sua casa. Feche os seus olhos, vamos orar comigo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã, por esta oportunidade dessa vida devocional que a IPP TV nos possibilita, Pai, para alcançarmos vidas, corações que neste exato momento, Pai, sofrem, padecem, carecem de um toque, do mover do Senhor. Que a tua palavra, Pai, possa, ó Deus, alcançar de norte a sul, de leste a oeste deste país. Que a tua palavra possa, Pai, alcançar agora vidas, ó Deus, que estão nos assistindo, seja na América do Norte, seja na Europa ou em demais países. Alcança, meu Senhor, por meio da tua palavra, fortalece a vida do teu filho, fortalece a vida da tua filha. Restaura, Pai, corações, casamentos, famílias, Pai, que foram muitas vezes despedaçadas, ó Deus, que foram muitas vezes, Pai, distanciadas, ó Deus, do verdadeiro objetivo que o Senhor tem sobre a vida de um casal, sobre a vida de uma família. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque este momento agora, a tua palavra vai ser lida e que o teu Espírito Santo possa alcançar corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, no capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor aqui vai nos trazer lições preciosas para a sua vida. Preciosas. Vamos ler juntos. Passados estes acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus ordenou-lhe dizendo: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou bem cedo, selou-se o jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe um lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos a vós.
Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros dos seus filhos, do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai, dizendo: Abraão, meu pai? Ao que replicou prontamente: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha e depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome Jeová Jirê, ou o Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias, o monte se chama o Senhor proverá. Amém, meus irmãos, amém. Meus queridos, a história foi muito clara conosco na palavra do Senhor. Abraão, ele, pela história pelo qual ele foi inserido, Abraão, ele tinha muitas posses. A palavra do Senhor fala que Abraão, quando ele recebeu a sua convocação, Abraão, ele tinha muitas posses naquela época, ele tinha riquezas, ele tinha muitas posses materiais. E naquele momento, Deus fez uma convocação para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai num lugar que eu vos tenho preparado. Meus irmãos, vamos fazer aqui algumas conjecturas. Abraão tinha posses, Abraão tinha terras, Abraão tinha condições financeiras que aquela época ele apresentava, e ele poderia falar assim: puxa, eu vou largar tudo isso aqui, eu vou largar a minha família, eu vou largar todo mundo, eu tenho controle sobre tudo, mas por que eu vou sair? Ele poderia ter pensado no seu íntimo isso, mas ele não titubeou. Ele prontamente recebeu essa convocação do Senhor. Ele prontamente, lá no começo, lá em Gênesis, nos capítulos iniciais, no capítulo de número 12, Deus faz no capítulo de número 12, o chamado e a missão de Abraão. Meus irmãos, ele recebe essa convocação. O nosso grande problema nos dias de hoje é porque nós queremos ter o controle de tudo. A naturalidade quando a gente vai fazer uma viagem, a naturalidade quando a gente vai organizar alguma coisa é ter o controle de tudo. E o mais engraçado é que Deus fala o seguinte: não é para ter o controle de nada. É para pegar os teus bens, é para pegar as tuas coisas e é para sair. Imagine na coerência dos nossos pensamentos, Abraão dizendo: Senhor, eu vou para onde? Não. É para pegar e sair. Irmão Abraão, depois Abraão sabia que um dia ele seria colocado na galeria dos heróis da fé, como o livro de Hebreus nos fala. Abraão foi o pai da fé. Mas vem comigo, meus irmãos, vamos entender essa história. E ele sai para uma terra, ele começa a ir juntamente ele levou o seu sobrinho Ló, levou os seus pertences, e nessa caminhada, Abraão, ele teve alguns desafios. Ele teve alguns desafios que, primeiramente, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começavam a brigar entre si pelas questões das posses, e Abraão, não querendo aquela discussão toda, falou assim: não, meu sobrinho, escolhe para o lugar que você quer ir. Se você fizer para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. A gente não pode ter confusão. Aquilo que Deus tinha convocado, a missão de Abraão, é muito maior do que as picuinhas, é muito maior que os problemas. Em outras palavras, o que Deus tem para a sua vida
é muito maior que esses problemas, que essas dificuldades que você tem. A palavra do Senhor nos diz que Ló escolheu um lado, que depois viria a ser Sodoma e Gomorra, e Abraão escolheu o outro lado para não ter confusão. E a palavra do Senhor nos retrata de forma muito clara que aonde Abraão colocava os pés, aonde ele ia, abençoado era. Na caminhada cristã, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito clara. Quando Deus nos conduz, quando Deus nos leva, o que talvez pode perpassar o nosso coração são dúvidas, são indagações, mas Abraão, ele não titubeava, ele continuava firme. E a palavra do Senhor nos diz que até mesmo quando ele chegava em algumas regiões onde ele temia pela sua vida, porque a sua esposa Sarai, que depois tornou-se Sara, era muito bonita, e ele falava para ela assim, olha, você precisa dizer para as pessoas que você é apenas minha irmã, não pode falar que é minha esposa, porque eu tenho medo de eles tomarem você para si e depois me matarem. Abraão, ele teve os seus equívocos, ele teve os seus erros, mas Deus era com a vida de Abraão. O capítulo de número 12 é exatamente esse chamamento e essa missão. Depois a gente vê que no capítulo de número 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Olha o que fala no versículo de número 1, capítulo 15, versículo de número 1. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. É interessante, meus irmãos, que nesse contexto, ele fala, eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus. Eu sou o Senhor que tenho conduzido você com a minha destra e poderosa mão. A promessa de Deus para a vida de Abraão era muito grande e Deus encorajava. Deus encorajava. No processo e na sua transição na nossa caminhada cristã, é fato e notório que nós vamos ter muitas vezes dificuldades. Nós vamos querer, de repente, em alguns momentos, dizer o seguinte, olha, não dá mais. Senhor, se o Senhor não me socorrer nesse momento, eu vou entrar, eu vou jogar a toalha no chão. E a palavra do Senhor nos dá elementos suficientes para dizer que Deus está conosco e Ele nos fortalecerá nessa caminhada. No capítulo 17, o sinal da aliança, estabeleço, no versículo de número 2, capítulo 17 de Gênesis, eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Imagina, certa feita Abraão estava dentro da tenda. Ele estava muito esmorecido porque Deus tinha feito na vida dele uma promessa. Qual era a promessa? Que através da descendência dele, multidões seriam feitas, a semente dele multiplicaria. E toda vez que ele recebeu aquela promessa, mas em alguns momentos, ele às vezes se esmorecia na sua caminhada. E certa feita Abraão estando dentro da tenda, Deus fala, Abraão, sai dessa tenda, Abraão. Sai dessa tenda e começa a contar as estrelas do céu. Começa a contar as estrelas do céu, Abraão. Meus irmãos, é que o ensinamento da palavra do Senhor é muito claro para nós. Muitas vezes Deus quer nos tirar dessa tenda. O que é essa tenda? É um lugar que nós estamos só vendo com os nossos olhos só uma situação, só uma solução, só uma via de fato. E Deus nos tira da tenda para dizer o seguinte, olha, começa a contemplar. Sai daquela tenda que você está preso, que você está amarrado, que você não acredita, que você não confia mais. E Abraão, ele saiu dessa tenda. Imagine, Abraão, na coerência dos nossos pensamentos. É para o que, Senhor, contar as estrelas? 1, 2, é muitas. 1, 2, 3. Ele não conseguia contar. Aí, Deus fala para ele, você sabe por que você não consegue contar? É porque assim como numerosas são as estrelas, assim será a sua descendência. Abraão, eu estou trazendo aqui vigor para a promessa que eu te dei. Abraão, faz outra coisa, começa a contar os grãos de areia. Deus conhece, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós temos as nossas lutas, as nossas fragilidades. Ele conhece o que você está passando. Ele conhece exatamente o que tem passado em seu coração. E nesse exato momento, Ele sabe o que se passa e estende a tua mão para dizer para você assim, não temas porque eu sou contigo. Não te apavores porque eu estou no meio dessa tormenta.
Não desanimes. Ele é conosco. E a Bíblia nos fala que nasceu no capítulo de número 18, Isaque, o filho da promessa. Isaque, o filho da promessa, nasceu. E agora chegando ao capítulo de número 22, que foi o tema que nós estamos discutindo, que é dessa manhã, dessa vida devocional, que é Deus proverá. A história nos conta que a promessa ela foi realizada. Deus não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu na vida de Abraão que ele daria para ele o quê? Um filho. Apesar da sua idade ser muito avançada, aproximadamente 100 anos, a da sua esposa também já bastante avançada, ele trouxe e cumpriu a sua promessa. A palavra do Senhor nos fala no capítulo de número 22, que passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma nova situação. Quando nós pensávamos na nossa caminhada cristã, que, puxa, o problema passou, as dificuldades passaram, Deus sempre nos traz novas situações para que o caráter cristão e a nossa fé seja forjada. A palavra do Senhor nos diz que Deus chamou Abraão, e Abraão, assim como sempre na caminhada cristã, ele disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Toma teu filho, Isaque. Olha o convite. Irmãos, nós estamos falando da promessa. Nós estamos falando do filho de Abraão, Isaque, que foi uma promessa de Deus, que foi algo que Deus prometeu para aquele casal, para aquela família. E ele está falando a respeito de Isaque. Toma teu filho, Isaque, a quem tu muito amas, e vai-te à terra Moriá. Sacrifico ali como holocausto sobre uns montes que eu te indicarei. Meus irmãos, minhas irmãs, olha a qualidade e a profundidade desse recado de Deus. Sabe aquele teu filho, Abraão, que foi gerado por meio das orações que vocês fizeram, da minha promessa? É esse filho que eu quero. É esse filho que eu quero. Eu quero que você pegue ele agora e você vai levar ele para fazer o quê? A palavra do Senhor fala, sacrifício, em um monte que eu vou te indicar. Irmãos, o que passa na vida de um pai? E Abraão, como uma pessoa, um servo de Deus em que muito sabia o ato do sacrifício, ele sabia o seguinte, puxa, eu vou ter que imolar meu filho, eu vou ter que sacrificar, eu sei como que faz isso. A palavra do Senhor que diz que Abraão levantou bem cedo, arrumou um jumento, versículo número 3, chamou seu filho Isaque, vamos meu filho, a gente precisa fazer sabe o quê? A gente precisa obedecer a Deus. Sabe o que a gente está aprendendo aqui com a palavra de Deus? Que obedecer é acima de todas as coisas. Rachou a lenha para o holocausto e se pôs a um lugar que Deus havia mostrado. 3 dias Abraão andando, com seus servos ajudando, a lenha, seu filho. Imagine o pensamento de um pai que naquele momento está caminhando sob uma orientação clara de Deus na vida dele. A palavra do Senhor nos diz que no 3º dia Abraão levantou os olhos e viu de longe. A palavra do Senhor não nos mostra, não nos dá elementos em hipótese nenhuma para dizer o seguinte, olha, eu avisei a Sara que a minha esposa, eu conversei com... Não, ele fez exatamente o que Deus pediu. Pegou seu filho, pegou os servos e foi para aquele monte. A palavra do Senhor nos diz que ele levantou de longe no versículo de número 4 e viu o quê? E viu um lugar que Deus havia determinado. Quando ele chegou nesse lugar, meus irmãos, olha o que acontece. Abraão ordenou seus servos, é até aqui que vocês vêm. É até aqui. Vocês, servos, estão me ajudando, mas é até aqui que vocês vêm. Daqui para frente, eu, Deus e meu filho.
A palavra do Senhor diz o seguinte, que Abraão disse, permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Meus irmãos, que fé que é essa? Olha o que a palavra do Senhor fala no versículo número 5, parte B. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos, porque isso é costume da nossa casa, nós adoramos ao Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Abraão está testificando que ele sabe o que é adoração, ele sabe o que é prestar um holocausto de sacrifício ao Senhor. E ele diz no final o seguinte, eu e ele vamos lá adorar. E nós voltaremos. Olha, meus irmãos, olha o que passa na cabeça de um pai. É uma coisa assim, é uma fé, literalmente, né, o pai da fé, muito fortificada no conhecimento de Deus, porque ele sabia que a recomendação de Deus é o seguinte, olha, você vai, versículo de número 1 e o 2, você vai fazer o quê? Você vai fazer o sacrifício do seu filho no monte que eu te dei. Aí a palavra do Senhor no livro de Hebreus diz o seguinte, que Abraão, mesmo sabendo que teria que sacrificar o seguinte, mas ele sabia que Deus era poderoso para fazer o seu filho ressuscitar, seu filho levantar novamente. Meus irmãos, minhas irmãs, que palavra de Deus nessa manhã, que palavra, é o Deus que provê todas as coisas. Olha o que a palavra do Senhor continua falando. Então Abraão tomou a lenha e o holocausto e colocou sobre os ombros seu filho. Filho, vem cá, agora os servos não podem ir. O que tem que ser feito daqui para frente sou eu, você apenas. Vou colocar aqui no teu ombro a lenha, vou colocar no teu ombro, a palavra do Senhor fala, a lenha do holocausto, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E eles começaram a caminhar juntos. E eles começavam a caminhar. E de repente, aquele silêncio entre pai e filho, num processo que eles estavam indo para adoração, porque Isaac conhecia exatamente o que era uma adoração. Isaac conhecia exatamente o que era fazer um holocausto de sacrifício ao Senhor. Sabe por que ele sabia? Versículo de número 7. Meu pai, disse Isaac, ao que prontamente replicou Abraão, nós temos o fogo. O fogo está aqui. A lenha está aqui. Mas meu pai, eu conheço. Imagine na coerência dos nossos pensamentos, né? Isaac dizendo, eu já fiz, eu já presenciei meu pai fazer holocaustos, sacrifícios ao Senhor. Eu já presenciei. Mas meu pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está? E Abraão lhe assegurou, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Meus irmãos, hoje nessa manhã de vida devocional a palavra é essa, Deus proverá. Não sei de que forma, não sei com quais elementos, não sei de que forma, mas Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá na sua casa, meus irmãos, aquilo que é necessário. Não se turbe o vosso coração. Continue crendo em Deus que Ele proverá aquela necessidade que a sua filha, o seu filho precisa. Deus proverá para si, minha irmã, meu irmão, as necessidades que essa família, as necessidades que esse casal tem solicitado, orado e clamado junto ao Senhor. Abraão não sabia. Abraão tinha o quê? Uma clareza. Era o filho que deveria ser sacrificado. Abraão poderia ter falado, meu filho, Deus me mandou sacrificar você. Deus me mandou pegar esse cutelo, Deus me mandou pegar essa lenha, Deus me mandou pegar esse fogo, sabe por quê? É porque você vai ser sacrificado. Ele poderia ter falado isso, mas ele nos ensina aqui, meus irmãos,
na palavra do Senhor o seguinte: não olhe com os olhos humanos, mas olhe com os olhos da fé, porque Deus proverá a sua necessidade. Deus proverá aquilo que tem mais de necessidade dentro da sua casa. E no versículo de número 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar. Imagine que Abraão construiu um altar, arrumando a estrutura, dispôs a lenha tem que ficar aqui, nesse lugarzinho aqui, por causa do fogo. E Abraão amarrou seu filho. A coerência dos nossos pensamentos é que Isaac já não era mais uma criancinha. Isaac eventualmente já tinha uma certa idade, talvez em uma adolescência ou uma juventude. Mas o que mais fica claro é a tipificação que essa história nos traz do nosso Cristo. Assim como um cordeiro mudo foi para o matadouro, assim foi o caso aqui nessa história que nós estamos discutindo. Isaac não esmoreceu, Isaac não conflitou com seu pai, Isaac não murmurou, Isaac não questionou o porquê que ele estava sendo amarrado. A palavra do Senhor diz que Abraão amarrou seu filho, filho da promessa, naquele local de adoração. Aqui eu consigo ver o meu Cristo, tipificando essa história, que foi e morreu na cruz por mim e por você. O nosso Jesus foi feito, talvez não como um ping-pong, né? Foi para Caifás, Caifás para Anás foi para Herodes, foi levado para um lado para o outro, tentando achar nele alguma culpa. Ele, enquanto estava sendo humilhado, quando ele estava sendo açoitado por aquele ezorrague, que é aquele instrumento que tem 12 tiras de couro, e em cada ponta da tira tem um dente de ovelha, enquanto ele estava sendo chicoteado, Flávio Joséfos, um grande historiador, dizia que o sangue que estava sendo derramado por Jesus naquele momento estava fazendo uma grande poça, uma grande estrutura, e Jesus estava sendo martirizado daquela forma, seu corpo estava sendo definhado, humilhado. Mas o meu Cristo nos ensina que ele não levantou uma só palavra contra qualquer um dos seus agressores. E ele foi lá naquela cruz padecer pelos meus e pelos seus pecados. Padecer pelo meu. Foi aquela cruz que nos trouxe hoje vida. Por isso que nós nascemos na cruz, à sombra da cruz, e nós não aceitamos e nós não concordamos com que esse mundo tenta influenciar a vida do povo de Deus. Não, somos luz, somos sal. Temos que estar aqui, somos o povo que faz a diferença. Somos o povo que faz a diferença na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Por isso eu quero encorajar você hoje, meu irmão. Levanta esse semblante, levanta esse olhar. Deus proverá, Ele não vai te desamparar, Ele não vai deixar você jogado, Ele te ama, Ele é Pai. A palavra do Senhor em Gênesis 22, no capítulo de número 10, diz que após Abraão ter estruturado toda aquela situação, Abraão estendeu a mão e apanhou a faca ou o cutelo para imolar seu filho. Ele pega aquele cutelo, ele vê seu filho deitado, amarrado. Ele conhecia a Deus, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Ele sabia disso. E naquele momento, quando ele levanta aquele cutelo, vem uma voz dos céus que diz: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. É o mesmo eis que eu sempre falei para o Senhor.
É o mesmo ex que todas as vezes que o Senhor me levantava para animar, me levantava para me não perder o meu vigor, a minha força, a minha fé. É o mesmo ex-me aqui que eu sempre me apresento ao Senhor. É o mesmo ex-me aqui que no começo do capítulo 22, quando o Senhor me chamou para trazer meu filho, estou aqui de novo, Senhor. Estou aqui de novo. Porque eu sei qual que é o benefício de uma obediência. Meus irmãos, venhamos cá e venhamos lá. O que Deus requer de nós não é uma obediência mediante um instrumento de medo. Não. Ele quer a alegria da sua obediência. Eu vou repetir para você. Se Deus quisesse a minha e a sua obediência, Ele como Deus, Ele pode, Ele faz todas e qualquer situações para ter a nossa obediência. Mas Ele não quer a nossa obediência por um medo. Ele não quer a nossa obediência por um sistema punitivo, não. Ele quer a nossa alegria em obedecer. Ah, meus irmãos, o que é essa alegria em obedecer? É saber que mesmo que as situações não possam estar do jeito que a gente quer, mesmo que as situações podem não estar exatamente como nós pensamos, mas eu quero dizer para você o seguinte, nessa manhã, obedecer com alegria é uma das formas de adoração que nós temos a Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes você fala assim, Deus, mas eu pensava, eu planejava, eu pretendia fazer isso e Deus muda totalmente a situação. Mas Ele quer a nossa alegria, Ele quer o nosso contentamento, Ele quer a compreensão viva e legítima dentro do nosso coração que Ele não tirou em absoluto de nada. Ele tem o controle da sua vida, da sua casa, na palma da sua mão. É isso, meus irmãos, é isso. O plano e o projeto de Deus na nossa vida é muito maior do que os nossos simples rascunhos que nós fazemos. Nós rascunhamos, sim, sonhos, projetos, mas eu venho aqui hoje, em nome de Jesus, lhe dizer, vamos sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são melhor para nós. Às vezes você quer ir para um lado A e Deus te leva para o caminho B. Às vezes você queria que acontecesse algo e Deus planeja outro. Mas com alegria e singeleza do seu coração, agradeça a Deus. Porque é cuidado de Deus e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E finalizando, em seguida, ordenou o anjo disse, não estendas a tua mão contra o rapaz. Abraão estava com o cutelo preparado para poder fazer o sacrifício do seu filho. Na hora que ele levanta aquele cutelo, na hora que ele levanta aquela faca, a voz vem e fala assim, ei, Abraão, pois não, senhor, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz e não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã eu quero aqui trazer um outro ensinamento rico da palavra do Senhor. Deus sabia o que estava no coração de Abraão. Mas Deus, mesmo sabendo o que se passava dentro do coração de Abraão, Deus permitiu que essa situação fosse até esse limite para mostrar para o próprio Abraão o que ele tinha dentro do coração dele. Interessante, né? Muitas vezes, Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida, não porque Ele não saiba, mas Ele quer mostrar exatamente o que passa dentro do nosso coração em termos práticos e reais. Deus sabia que Abraão, ele tinha uma fé, ele tinha uma certeza no Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, tão grande que era capaz de fazer tudo que Deus lhe pedia. Porém, era hora de Deus falar assim, Abraão, deixa eu te contar o que passa no seu coração agora. E aí Deus deixou toda essa fotografia se passar, para que na hora que ele fosse fazer o sacrifício do filho da promessa, falou assim, pode parar.
Eu já te mostrei, a partir de agora e com todas as evidências, o que passa no seu coração. Você não poupou seu filho, seu único filho, filho da promessa, filho que você ama, por causa de um pedido. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome Jeová Jireh, o Deus que prover, o Senhor proverá. Meus irmãos, naquele momento, quando Deus falou assim, não faça isso, era Deus testificando para o próprio Abraão o seguinte, aquilo que você tem de mais precioso, aquilo que você tem de mais amável, que você mais ama, que é o seu filho, nem ele foi um obstáculo entre mim e você. Por isso, ali tem um carneiro, faça o holocausto, faça o sacrifício com ele, levanta o seu filho, porque eu bem sei, Abraão, o que se passa no seu coração. Meus irmãos, muitas vezes Deus permite algumas coisas, algumas situações da nossa vida, como eu informei, é justamente para mostrar o que tem no nosso coração. Enganoso é o coração do homem muitas vezes nas suas intenções, mas Deus conhece, Deus analisa, Deus tem a ciência profunda do que se passa no mais íntimo do nosso ser. Em algumas vezes, Ele permite acontecer essas situações para dizer o seguinte, tá vendo o que está passando dentro do seu coração? Tá vendo o que o seu coração apresentou? O que está dentro do seu coração, meu irmão, minha irmã, nessa manhã? Qual que tem sido, talvez, a sua maior necessidade, as suas maiores lutas e dores, que nessa vida devocional você está aqui agora, meu amigo, minha irmã internauta na IPPTV? Eu quero encorajar você, eu vou abrir aqui os pedidos, eu quero encorajar você para que você possa, junto comigo, orarmos agora, para clamarmos a Deus. Nós precisamos criar essa fé, meus irmãos, uma fé inabalável, uma fé genuína, uma fé que nós não possamos esmorecer frente às situações. Imagine, né, Abraão saindo lá da terra dos dos caldeus, da sua família, no primeiro problema, não, quero voltar para trás. Não. Aquele que nos convocou, aquele que nos chamou, há de nos ajudar no começo, no meio e no fim. Aquele que nos chamou. E nessa hora, meus irmãos, Abraão, quando ele foi chamado, quando ele foi trazido para Deus sobre essa missão, ele não titubeou. É certo que o coração dele muitas vezes produziu algumas inseguranças, mas Deus sabia disso. E Deus falou assim, Abraão, não esqueças, não tira o olho da promessa, não tira o olho da promessa, não tira o olho da promessa, Abraão, porque eu sou contigo. Não te desanimes, porque eu te seguro na palma da minha mão. Nessa manhã, meus irmãos, nessa manhã de vida devocional, precisamos conhecer que existe um Deus que provê todas as coisas, um Deus que provê todas as nossas necessidades, que pode não ser do jeito que nós queremos, mas Ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre tem o melhor para a nossa casa. Ele sempre tem o melhor para a nossa família. Eu não sei qual é o desafio no seu casamento que você tem enfrentado. Eu não sei o que se passa atualmente no seu casamento, minha irmã, meu irmão, mas Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para fortalecer esse seu casamento. Deus é poderoso para trazer e restaurar o que precisa ser restaurado. Em adição, eu não sei o que se passa, minha irmã, meu irmão, com relação aos seus filhos, às suas filhas, com relação à promessa do Senhor, porque os filhos, a palavra do Senhor nos diz que são herança do Senhor. Não abra mão de orar pelos seus filhos, não abra mão de clamar pelos seus filhos, não abra mão de interceder sobre a vida deles, porque um dia, quando você menos esperar, porque Deus está escrevendo a história, Deus está escrevendo a história de cada um deles, eles vão ter verdadeiramente esse encontro. E assim como eu estou aqui hoje, o seu filho e sua filha vai testemunhar as grandiosidades e as belezas que Deus tem feito na vida de cada um deles. Por isso,
As lições práticas desse texto é obediência com alegria. Obediência com alegria. É o que nós devemos se entregar para o Senhor. Segundo, é uma fé. É uma fé genuína, é uma fé inabalável, que possa vir o que vier, possa vir pandemia, possa vir períodos de economias em volatilidade, possa ter dúvidas com relação aos desafios econômicos, mas Ele proverá todas as coisas para a nossa casa. E por último, meus irmãos, assim como nós aprendemos com Abraão, o Deus que constrói a nossa história, o Deus que constrói as estações da nossa vida. A nossa vida é como estações. Tem dias que são invernos tão profundos na nossa vida que a nossa vontade é chorar. Tem dias que são invernos tão rigorosos que a gente atravessa que você fala assim, Senhor, mas aonde está o sol da justiça que não raiou até hoje? Aonde está o sol que precisa penetrar dentro desse quarto, dessa casa? Mas fique tranquilo. Ele continua e Ele está com você. E assim que o inverno passar, vai vir o verão. O verão vem com calor, vem com todas aquelas cores. E o verão trará muita alegria ao seu coração. E a posteriori virá a primavera. A primavera são flores. A primavera traz talvez aquela ideia de que aquilo que você tem pedido para Deus, Deus vai trazer, sabe o quê? Flores, vai trazer o quê? Alegria ao seu coração. E os frutos virão por meio do outono. Então as estações da nossa vida são dessa forma. E eu quero orar com você e encerrar esse momento de vida devocional. Estou aqui com todos os pedidos, estou analisando todos eles, pela saúde, pela família, pela casa dos irmãos. Aqui estão todos, olha, peço pela filha que está grávida. Todos os pedidos aqui agora nós vamos orar e vamos encerrar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Palavra vinda, ó Deus, do fundo, ó Deus, da Tua palavra para o nosso coração. Essa palavra tem, ó Deus, achado, Pai, essa semente tem sido, ó Deus, plantada em um solo, Pai, agora fértil, Senhor, e ela vai, Pai, multiplicar. Nós queremos, ó Deus, que esse meu irmão e essa minha irmã que estão agora aqui conosco no IPPTV, Pai, eles estão sendo, Pai, grandiosamente abençoados por meio da instrumentalização da Tua palavra. Eu peço que o Senhor vá de encontro, ó Deus, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa família, desse casal, que precisam urgentemente, ó Deus, de um milagre do Senhor. Eu não sei qual é a necessidade, mas eu sei e confio no Jeová Jireh, no Deus que proverá todas as coisas, Pai. Que a nossa fé continue, Pai, sendo forjada, trabalhada pelo Senhor para uma fé inabalável. Que possamos ter obediência com alegria em tudo que o Senhor nos pede por meio da Tua palavra. E sobretudo, ó Deus, que possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, cumprir o projeto do Senhor para a nossa vida e para a nossa casa. Eu te louvo e te exalto por essa rica oportunidade. E que cada irmão, cada irmã, não sei onde eles possam estar agora, se em casa, se no trabalho, em qualquer outro lugar, possam ser abençoados pela Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale em cada um dos corações para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É a minha oração, é o meu clamor por esses pedidos, pela saúde dos Teus filhos, pelo vigor físico dos Teus filhos, pela família, ó Deus, de cada um dos aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.